naquela porra de Brasília. É muito longe. E aqui a gente faz entrevistas de porte, né? De consequências, de resultados significativos. E a gente trabalha. Se perguntar se alguém está trabalhando lá no Senado agora e tal, é difícil. Por isso, eu sempre gosto de dizer, horário de Blumenau, horário de estúdio, 15h26, está começando o quadro Seu Mundo Mais Seguro, Atna, no pedaço. Então, nosso convidado já está aqui. Eu cumprimento você, Elis, seja bem-vinda, e você vai ter a incumbência de apresentar também o nosso convidado, a galera. Boa tarde para você. Boa tarde, Jota. Boa tarde, ouvintes da Rádio Nereu. Um pouquinho mais cedo hoje, alguns ajustes aí por conta da programação da rádio. Nos próximos 30 dias, né, Jota? A gente vai viver aí um cenário político. Você já anunciou que hoje mas eu penso que a mudança é hoje. Só os demais continuam tudo de manhã, né? Excepcionalmente hoje. Ok, mas estamos juntos. Se precisar, a gente ajusta, a gente se adapta. Lembrando, então, além das antenas da rádio, estamos ao vivo hoje pelo Facebook, como sempre, na página da Atna Corretora de Seguros. Temos uma novidade agora, YouTube, né, Vanessa? Vanessa tá... Seja bem-vinda também, Vanessa. Boa tarde. Aí atrás dos holofotes, ela já disponibilizou nossa página no YouTube. Todos os vídeos, então, gravados aqui passam a estar disponíveis no YouTube, Jota. Legal. Para o mundo, então, mais do que nunca. É a tecnologia fantástica, né? Exatamente. E como não podia deixar de ser, nosso compromisso aqui é cada vez superar um pouco mais as expectativas aí do nosso ouvinte, do nosso espectador. E trouxemos hoje o Dr. Roland Dagnoni, que é um médico, ele é coloproctologista, olha o tamanho da palavra. Atua aqui no Hospital Santa Catarina, trabalha também com endoscopia na Digest, doutor, falei certinho. Exatamente. Professor aqui na FURB, né, do Departamento de Clínica Cirúrgica, membro titular da Sociedade Brasileira de Coloproctologia e também foi presidente da Sociedade Catarinense de Proctologia. Antes dele falar, eu queria dizer que ele também faz mais algumas coisas que ele me contou ali nos bastidores e a gente vai alongar a conversa, talvez até um pouquinho mais do que a gente esperava nessa pauta, porque ele é multitarefas, né? É uma multitarefa. Multifacetado. Multifacetado. Legal. Doutor Roland, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigada pelo seu atendimento, pela sua disponibilidade de agenda, né? Para nós é uma honra, seja bem-vindo. Ok, muito obrigado a vocês. É uma honra poder discutir um assunto que eu tanto gosto, discutir saúde, discutir aquilo que foi meu grande objetivo de vida, toda a vida que posso apresentar assuntos, e principalmente assuntos com caráter preventivo, né? Mostrar uma nova modalidade de atuação que a gente possa realmente ser útil à sociedade, maximizando resultados, minimizando custos. Muito bem. Qualquer coisa nesse sentido sempre para mim é empolgante e toda hora é hora para falar sobre Legal. isso. Eu falei alguma bobagem? Não falei bobagem. Eu não falo bobagem aqui. Posso até extrapolar um pouquinho, tá? Mas o cunho aqui é sempre positivo, a gente busca essa direção. O brasileiro se previne como deveria ou não, doutor? Não, de forma Pois então não falei bobagem, né? Não falei bobagem. Isso. Então tá, fale sobre isso e sobre o câncer, que ainda assusta, mas que não é mais uma notícia final, como parte final da vida, felizmente. Exatamente. O câncer está longe de ser o êxito final, né? Pelo contrário. Nós estamos até fazendo um trabalho que a Elis rapidamente colocou, um trabalho paralelo. Nós queremos mudar o enfoque da visão de saúde, né? Porque hoje, quando você fala em doença, você fala na terminalidade, você fala na finitude da vida. Eu estou doente, estou me preparando para morrer. Certo. E esse conceito a gente quer trabalhar, porque na verdade a saúde é um caminho para o bem-estar. Né? Então hoje, nós não podemos esquecer que se vive mais às custas de mais tratamentos. Ariano Suassuna foi pródigo numa colocação onde uma vez ele disse o seguinte: há 10 mil anos atrás o cavalo vivia 20 anos e o homem vivia 20 anos. 10 mil anos depois o cavalo vivia 20 anos e o homem vive 80. O que aconteceu? O que aconteceu? Aconteceram novos tratamentos, novas visões, alimentação disponível. E por que o cavalo não foi para 80 anos? A evolução da medicina, inclusive, né? Claro. E por que o cavalo não foi para 80 anos? Novas tecnologias, né? Tecnologias, investimentos. Quer dizer, pode-se fazer muito? Pode-se. Sabe-se hoje que o modelo físico, orgânico das pessoas permite que se viva, em média, 115 anos. É mesmo? Esse é o modelo... Mas com facilidade ou com uma certa
o que a gente tem, nós temos duas linhas de entendimento. Se eu tirar a doença, o indivíduo tem um modelo físico para viver 115 anos. Se eu tirar a doença. E se eu estimular a saúde, eu poderei chegar, hipoteticamente, e isso foi dito por um cientista de Harvard chamado Dr. David Sinclair, ele diz que estimulando a saúde eu posso chegar a 150. E quando ele fala em estimulando, ele fala também em prevenção. Veja, para que eu estimule dentro do modelo que foi construído por esse cientista de Harvard, ele diz o seguinte: eu preciso usar meios externos para estimular isso. E esse meio externo não é exercício, não é ginástica, não é nada disso, é medicamentoso mesmo. Tá? Então são os novos modelos que eles estão construindo, né? Mas para que isso seja viável, eu tenho que ter certeza que o indivíduo não tem doença. Eu não posso estimular isso, porque ao estimular a vida, eu também estimulo a doença. Mas, doutor Dorignoni, depois eu faço a pergunta também, mas vamos conversar hoje aqui. Aliás, não, assim, ó, quem é que não tem doença hoje? Impossível. Pois é. Mas, né? doutor, agora o senhor, Então, acendeu uma coisa aqui. A gente sempre fala que é importante o exercício físico, a boa alimentação, mas o senhor está nos dizendo que também há que se investir num processo medicamentoso de prevenção a doenças, é isso? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Não... Mas eu não tenho nada e vou tomar remédios, é isso? Ou são esses suplementos que todo mundo fala? Não, mas eu entendi, doutor, são mundos paralelos. Quer dizer, exatamente. Um mundo é tirar a doença, outro mundo é estimular a vida. Mas não tem nada a ver com suplemento? Não, nós não sabemos ainda qual é o modelo correto. O que a gente tem que cuidar é que, diante da situação que se vê hoje, nós vemos muitos oportunistas. Exato. Oferecendo a vida eterna, né? Se transmutando em deuses capazes de sobrepujar tudo. Isso nós temos que tomar cuidado. Né? Existe muito charlatão. E muita desinformação, né? Com certeza, porque todo mundo tem medo de morrer, né? A morte ainda é a coisa que mais assusta. Você tem medo de morrer, doutor? Olha, eu já belisquei algumas vezes, amigo. Eu me cago tudo. Eu tenho pavor da morte. Eu já fiquei... Mas aí alguém me disse, Jota, você tem medo da morte? Eu quero ver se vocês concordam comigo. Você está muito ligado ainda a coisas materiais, é verdade isso? Olha, eu já li sobre isso. Eu, além de médico, de cirurgião, de lidar com o câncer regularmente, sim, eu já tive câncer e eu sou também médico legista. Então, quer dizer, já vi os três caminhos. Então, acho que já superou esse obstáculo. Não, amigo. Do medo, não? Não, na verdade... Não? Ali entra um pouco de uma outra esfera que transcende o biológico, né? Quais a sua visão de vida? O que você espera daqui para frente? Você é espiritualista, doutor? É um termo muito vago, né? É? Falar em espiritualidade é muito vago. Eu tenho minhas concepções pessoais, que eu não as discuto, eu as vivo. Né? Jamais discuto qualquer coisa que seja espiritualidade. Eu digo, eu tenho linhas de pensamento e eu as sigo, eu faço. Sua direção, então. Se alguém quer ver como é que eu faço, me imite. Mas não espere um discurso acerca dessa área. Agora, e a visão de Deus na sua metodologia, no seu trabalho diário? Como é que é? Olha, se você não der uma nova visão para as pessoas, principalmente para quem está sofrendo, é difícil. Então você tem que oferecer alguma coisa. Agora, como é que eu posso oferecer uma coisa específica dentro da minha visão? Eu não posso. A sua visão é muito científica. Não é nem só por isso. O que eu digo é o seguinte, eu vou oferecer uma coisa numa visão de religião e ele tem outra visão de religião. Então eu tenho que tomar muito cuidado. Eu tenho que respeitar as crenças dele, em cima dessas crenças, trabalhar nos objetivos de vida. Eu sempre brinco, não é? Eu passei por uma situação, conforme falei, de sofrimento físico muito grande, e aí, num dado momento, os meus amigos me perguntaram assim, dê-nos um exemplo, você conseguiu dar conta. Aí eu uso hoje duas expressões que eu digo o seguinte, o que te faz manter vivo? São as dívidas. Você tem que ter muitas dívidas. Segundo, vergonha na cara. Se você tiver muitas dívidas e tiver vergonha na cara, você não pode morrer, você tem que pagar a dívida. Doutor, é verdade, é por isso que os políticos morrem mais cedo. Ou eu estou errado? Não sei. É por aí, não é? E como a gente precisa
Mas aí a parte onde é que entra a parte da vergonha na cara? Não, por isso mesmo, quer dizer, a dívida tem um monte, vergonha não tem. Não tem, então eles moram mais cedo, quer dizer. Mas só que essa assim, dívida... mas é uma pergunta que eu não posso deixar de fazer. Nesse Claro. contexto da sua análise e coisa e tal, você sobrepujou a doença, transpôs esses obstáculos pela medicina ou pela espiritualidade? O que eu estava ali colocando. A medicina me fez maravilhas. Maravilhas. Sim. Tá? E me submeti ao tratamento, não fui nada para o alternativo, aprendi a ser uma coisa que as pessoas estão esquecendo, que é ser paciente. Né? Paciente é aquele que se sujeita a alguma coisa. Né? Então as pessoas estão esquecendo. Isso não é paciente também no hospital. Precisa ter paciência. Entende? Então ser paciente é uma coisa muito importante. Certo. Então o meu cirurgião, lamentavelmente, quem me operou está morrendo. É mesmo. Está muito doente. Fiquei sabendo que ele está muito doente, é uma pessoa maravilhosa. Tá? Mas quando eu fui me consultar com ele, ele quis me explicar o que ele ia fazer. Eu disse, meu amigo, você foi me recomendado por bons amigos para fazer a minha cirurgia. Eu tenho certeza que você vai fazer o melhor. E se você não acontecer o melhor, é porque não era para acontecer o melhor. Mas a tua competência, tu vais executá-la da melhor forma possível. Então não te preocupe em me explicar absolutamente nada. Perfeito. Eu sou paciente. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer isto. Eu vou fazer isso. No dia que eu tive o diagnóstico da minha doença, ao invés de sofrer com ela, eu recebi o diagnóstico de manhã, de noite eu fui correr. Me preparar fisicamente para a cirurgia. Eu corri todos os dias que antecederam a minha cirurgia. Eu fazia no mínimo 1 hora de exercícios cardiopulmonares todos os dias me preparando para a cirurgia. Desde o dia do diagnóstico. Isso não é fácil, né, doutor? Tem que se autoprogramar também. Né? É que aí as pessoas... veja só, eu sou uma pessoa... Eu não conseguiria, sinceramente não conseguiria. Eu sou uma pessoa que não discute. Eu faço. Por isso você perguntou, vamos discutir espiritualidade? Não vamos discutir. Eu tenho a minha visão e eu faço. O que tem que ser feito? Quando eu falei acerca da dívida, essas dívidas não precisam ser financeiras. As dívidas são projetos de vida. Eu tenho muitos projetos e quero executá-los. E é isso que te mantém vivo. Agora, ainda sobre a questão que envolve o câncer, não é mais uma ficha terminal, absolutamente. Pelo contrário. Pelo contrário, eu tive câncer. Não, estou falando agora da maioria, como um todo. Claro. Porque tem muita gente que acha, estou com câncer, pronto, já deixa de viver, já bate a tristeza. Mas já mudou muito, né, Jota? Pois é, por isso que eu digo, né? Por conta dessas tecnologias, desse avanço da medicina que o Dr. Rolando colocou, e a prevenção, né? Eu acho que as pessoas estão mais bem informadas, estão buscando, né, conhecer. Eu penso assim, se o doutor me permite, eu penso que a figura do médico nesse processo também é fundamental. Né? De como conversar com o paciente. Mas a gente tem que entender primeiro algumas coisas. O que eu posso prevenir? O que é prevenir? Primeiro temos que entender o conceito de prevenção. Então, quando nós falamos em câncer, nós temos que entender que o câncer, exceto o câncer infantil, situações atípicas, o câncer é um processo degenerativo inerente a se envelhecer. Porque, lembre-se, né, nós dois ficamos um pouco mais maduros. Eu estou com 64, doutor. Eu tenho 5,6. 5,6. Tá? Então, nós vimos a nossa cidade se aposentar aos 39 anos. É verdade. 14 anos entrava na indústria têxtil, 25 anos de trabalho, 39 aposentado. Chão de fábrica direto. Né? Exatamente, 39 anos é um senhor aposentado. Hoje, 39 anos é praticamente meu filho. Pois é. É verdade. Então, quer dizer, sou pai de um aposentado. Hoje o conceito mudou. Então, nós temos que entender que há não muito tempo atrás, 50 anos era um velho. Hoje, 50 anos, o cara está cheio de vitalidade. Está fazendo um mundo de coisas. Então, é isso que mudou. Então, quando nós estamos falando em câncer, nós temos que entender que este é o preço que nós pagamos por ficar velhos. Alguma coisa vai nos levar embora. Alguma coisa. E esta coisa é uma doença degenerativa.
Tá? Imagine no começo do século passado, a sobrevida média era 30 anos, com todos os alimentos naturais que existia, mas a sobrevida média era 30 anos. 1968, com o advento da grande cirurgia cardíaca, com o conhecimento das doenças do coração, tá? 1968, a sobrevida média era 53 anos. 2008, 73 anos. Então, quer dizer, você veja, nós levamos para dobrar, cada vez precisamos de menos tempo para aumentar muito a vida das pessoas. Sim. E hoje, Blumenau tem o melhor índice de sobrevida do Brasil, a cidade que mais vive no Brasil. Qual é a média da longevidade? Beirando os 80 anos. Os 80 anos. Faltam alguns meses. Tá. É 79 pensar e em Por aí, né? 40. Tá bem, né, Bruno? Mas, doutor Roland, o fator estilo de vida, estresse, alimentação, conta? Ele tem alguma participação no estudo ou é só a idade? O que a gente tem que entender, o que é estresse? Né? Você está bem resolvido no teu trabalho? Eu vou com muita felicidade para o meu consultório. Eu não tenho nenhum problema em ir para o meu consultório. Eu não tenho nenhum problema em ir almoçar às 1h30 da tarde como eu vou todo dia. Eu não tenho o menor problema com isso. Eu não sofro por isso. Eu estou de bem com o meu trabalho. Faz o que gosta e Eu gosta faço do o que que eu faz. gosto. Então, estresse, o que é estresse? Tem gente que está estressado no lazer, tem gente que está estressado sem trabalhar. Então, o problema é que quando a gente coloca estresse, sempre se olha o quê? O algoz do trabalho te matando. E não é bem assim. Então, o que tem que se discutir é o conceito de estresse. O que é que te leva ao sofrimento? Né? Você se autoquestionar. Eu posso fazer uma pergunta para vocês dois? Vou fazer uma pergunta só e vocês vão entender. Por que o ser humano quer viver cada vez mais? Por que você quer viver cada vez mais, Elis? Primeiro, porque eu gosto da vida. Certo. Primeiro ponto. Eu acho que tem gente que está vivo buscando a morte, né? Eu sou da corrente dos que vivem e gostam de viver. Sim. A partir daí, então, A partir daí, eu quero viver, mas tudo que vier eu vou é lucro. até voltar na sua pergunta que você fez ao Dr. Roland, se tem medo de morrer. Eu não tenho medo de morrer, eu tenho medo de como eu vou morrer. A morte eu acho que faz parte, é igual a impostos, né? Você vem para essa vida, duas coisas são certas, morte e impostos. Não tem como escapar. Não, mas aí você não sabe como. Você né? não sabe como. O que me assustaria hoje, que você fala em morte, a gente sempre associa a morte a uma coisa ruim, a um sofrimento de uma doença grave como é o câncer, ou a um acidente que te deixe ali num sofrimento até o fim da tua vida. O sonho de todo mundo é, eu quero morrer tranquilo. Não é isso que todo mundo fala? Sem doença, né? Então, assim, eu acho que as pessoas não têm medo, enfim, da morte, mas sim da forma como vão morrer. Eu acho que é do sofrimento que está... Entendi. Mas, doutor, por inerente. quê? Por que as pessoas querem viver cada vez mais, né? Até aproveitando que eles falou, o que é sofrimento? Dor é sofrimento? Agora eu lhe pergunto o seguinte, você está vivendo um momento crítico, de fase terminal na tua vida, cercado de amor, cercado de pessoas que te querem bem. Você está chegando ao final da tua vida com a consciência tranquila de que fez o melhor. De que tudo que você tentou, pelo menos tentou, não necessariamente conseguiu, Sim. mas tentou. Fez o seu melhor. Fez o melhor de si. Você está com dor, mas com a sensação de dever cumprido. Dói muito isso? Não, absolutamente. Agora eu te pergunto assim, uma morte súbita de uma vida incompleta, será que isso não dói? Aí Perda, né? a gente Perda. vai para um outro Perda viés que a gente não de sabe. alguém Isso que eu querido disse, e por, tal, por isso né? que é difícil a gente pegar e ficar discutindo espiritualidade. Não vale a pena, então, é isso? Não vale a pena. O negócio é viver O negócio é o e seguinte, deixar a vida passar. o grande objetivo é ter objetivo. Por que você perguntou? Por que eu quero ver? Porque eu tenho muita coisa para fazer. Certo. Eu tenho muito projeto que eu quero fazer. Então, é isso que me mantém vivo. Sim. É isso que me traz aqui, é isso que vai me levar a todos os outros compromissos que eu tenho, são os projetos que eu tenho. E é esse projeto que vai me fazer, o que a gente quer fazer hoje com o Setembro Verde, é discutir câncer, é discutir para as pessoas o que elas devem fazer, como é que se faz isso. Esse é o nosso objetivo, é dar uma nova visão, tirar a visão da finitude, do fim, e sim apenas de meio. Isto é um meio, tratar a saúde é um meio para viver bem.
Não é o fim da vida. Entendi. Blumenau nesse contexto, doutor Mano. Como é que a gente está nesse cenário? Simplesmente bem. Bem? O que hoje falta, né, em Blumenau é o suporte ex-hospital, né? Nós temos hoje grandes centros, nós temos um dos mais importantes centros de transplantes do Brasil, é Blumenau. O Hospital Santa Isabel. O Santa Isabel é referência nacional. Exato. Então, nós temos assim uma série de itens de referência muito importante no Ele estado de não Santa alcança Catarina. só o Estado, ele está trazendo doentes para... Não, nós estamos falando dele a nível nacional. Nacional. Não, É referência a nacional. nível estadual É referência nacional. Ah, Não, sim, nós estamos falando de nível... sim. É referência nacional. Tá? Referência nacional. Altíssimo nível. Resultados fantásticos, muito bons. Ah. Uma equipe de altíssimo nível. Sim. Agora, a pergunta é essa, né? Não dá para fugir desse tema. Como buscar a prevenção? Como viver essa prevenção? Como se adequar a esses tempos que nós estamos vivendo? É muito amplo, é muito vago, né? Talvez se a gente ficasse, por exemplo, nesse momento, começar a discutir especificamente o câncer e o câncer do intestino, né? Porque nós temos que imaginar o seguinte: primeiro, especificamente as doenças degenerativas, no caso, o câncer, tá? O câncer que mais mata é o câncer de pulmão, tá? O segundo câncer que mais É mata... relacionado ao tabaco, é isso? Sim, Tá bom. mas não necessariamente. Não necessariamente. Mas é um grande fator de agravo, Certo. tá? O primeiro é o câncer de pulmão. E o segundo câncer que mais mata é o câncer do intestino. Não sabia disso. É o segundo câncer que mais A mata. gente sempre achava que era o câncer de mama, né? Que Aí a gente- Aliás, já teve médico que falou isso aqui. No homem, o câncer de pulmão. Na mulher, o câncer colo de mama, útero. o colo de útero. Aí é que as coisas se oscilam um pouquinho. Porque tu imagina o seguinte: eu estou falando na população. Ele falou na mulher. Eu falei na população. A população é homens e mulheres. Né? Então, por incrível que pareça, dá câncer de mama em homens. Tá? Então, a gente ficou sabendo disso aqui. Da A câncer- Cristina lá, da Rede Feminina, lembra? Então, a incidência é muito pouco, mas existe, né? Existe. Não, isso eu não câncer de sabia. mama em homens. Só Agora não dá essa... câncer de próstata em mulheres. É verdade. Agora essa do intestino, né? Tem cura um câncer desse? Por isso, nós começamos a falar sobre prevenção. Então, vamos descartar o câncer de pulmão, porque ele tem uma conotação social muito importante, mexe com muitas outras variáveis. Mas vamos falar desses cânceres mais comuns, que são agora os 3 próximos meses: o setembro verde, o outubro rosa e o novembro azul. Tá? Câncer de mama tem prevenção? Não. Não tem. Câncer de próstata tem prevenção? Não. Não tem. Tem diagnóstico precoce. Isso. Eu consigo diagnosticar numa condição factível de um indivíduo sobreviver ao tratamento, mas eu não tenho prevenção. E o câncer de intestino? O câncer de intestino tem prevenção, porque ele é, na imensa maioria das vezes, precedido por uma lesão benigna, que maligniza com o tempo. Existe o aparecimento do câncer que ele nasce maligno, mas é muito raro. Normalmente ele é uma lesão benigna que depois degenera. Portanto, efetivamente, dos grandes cânceres, é o único prevenível. Também vamos tirar o câncer de pele, que é outra situação, que ainda é o câncer mais comum, né? Tá? Principalmente na nossa região. Mas o câncer de intestino é um câncer prevenível. Eu consigo tirar uma doença que seria um câncer. Essa lesão seria identificada de que forma, assim? Infelizmente, ainda o exame é um exame um pouco agressivo, no sentido de que o paciente precisa fazer um preparo de intestino, ele precisa submeter a um processo... A colonoscopia? É, a colonoscopia. Agora, eu vou fazer uma pergunta de leigo. Você está falando aqui, o diagnóstico desse câncer já não é uma prevenção indireta? Veja, a prevenção, ela será feita na medida em que eu pegar o paciente sem sintomas. Porque se eu pegar, cada vez, principalmente os órgãos ocos, né? Quais são os grandes órgãos ocos? Intestino e estômago. Quando esses órgãos ocos derem sintomas, é tarde. Como é que eu vou descobrir, então, que eu tenho se eu não tenho sintoma? Por isso que existem os protocolos de prevenção. Né? Por idade, por exemplo. Então, por exemplo, um critério importante.
histórico familiar. Tá. Mas histórico familiar é o seguinte, dizer, o meu pai teve câncer com 90 anos, minha mãe teve câncer com 92. Daí não vale. Aí eu com 35 anos quero fazer prevenção. Não, não é bem assim. Não é? Esses cânceres que têm uma conotação familiar, que seriam os cânceres familiares, os probandos ditos, né? As pessoas que estão sendo estudadas, elas estão em torno de 50 anos. 50 anos. Então, se eu tiver um familiar que teve câncer aos 50 anos, né, e mais alguns outros critérios, né, que nós chamamos de critérios de Bethesda e critérios de Amsterdã, né, se eu preencher esses requisitos, eu posso dizer com uma margem importante de que esse indivíduo tem altíssimo risco de câncer, através de um modelo A gente matemático. está falando só de intestino ou qualquer tipo de câncer na família? Tem alguns cânceres que não têm uma relação familiar conhecida. Tá? Então nós estamos falando de câncer de que não é genético, cara. exatamente. Não é que é genético, que nós não conhecemos, não sabemos. Não se Não conhece temos certeza. ainda. Tá, ok. Então tem os cânceres mais estudados, então são os cânceres de mama, de endométrio, de colo uterino, câncer de próstata, câncer de pulmão, câncer de intestino. Esses então têm algumas questões familiares que podem ajudar. Então, se eu tiver um histórico familiar, e isso tem que ser o seu médico que vai dizer com precisão. Não é dizer alguém com 75 anos teve câncer, agora todos os de 30 anos vão fazer exame. Nada disso. Tá? Esse é o primeiro critério. Então, aí o profissional tem que conhecer como montar esse modelo de prevenção. E o próximo passo é a idade. Então, passou dos 50... O negócio é fazer. Aí você começa a tirar alguns exames que passam a não ser mais tão importantes e coloca outros. Mas e aqui no Brasil, doutor? A gente sabe, né? Principalmente o masculino, né? Não é preconceito. Dificilmente procura um médico. Só procura um médico na hora H. Quando a água começa a bater na bundinha, realmente. Por isso que o homem vive em média 5 anos menos. É verdade. Agora, quanto à questão do intestino, são 2 metros de intestino? Não, nós temos intestino delgado e temos intestino grosso. Né? O intestino grosso. Mas o que adoece é o intestino grosso. Grosso, né? Ou cólon. Né? Cólon ou intestino grosso, são sinônimos. Isso tem a ver com a alimentação? A alimentação é um fator de agravo, não é um fator causal. Isso fica muito claro. Sim. Por exemplo, Não populações que consomem muita proteína animal têm maior incidência de câncer de intestino. Ok. É mesmo? Não, veja só, o que a gente tem que tomar cuidado, porque a informação ela pode ser dada por vários enfoques. Então, populações que consomem muita proteína animal têm maior incidência de câncer de intestino. Populações que consomem grande quantidade de vegetais e cereais têm menor incidência de câncer de intestino. Mas... Aí começa a ver a contraposição. Se você come mais carne, tá? Você deixa de comer cereais. O cereal que protege ou é a carne que produz? Então, isso é que nós não sabemos. Nós não sabemos se a carne que produz aumenta o risco ou se é o cereal que protege. Porque nós não temos ninguém que coma muita carne e muito cereal. O cereal e vegetais, né? Ou eu como muita carne ou eu como vegetariano. É isso aí, os vegetarianos. Porque a gente tem uma corrente forte hoje, os veganos, vegetarianos, isso parece que fortalece essa corrente. Ou há benefícios em consumir carne ou não? Olha, dá para viver sem? Pensa bem. Não diga que não, Veja doutor. bem. Não diga que não, doutor. Numa época em que o politicamente correto está tão em voga, eu prefiro de não entrar contra nenhuma corrente. Nenhuma. Sim. Primeiro que eu não sei até onde essas verdades são verdadeiras. Né? Então, é uma brincadeira que se diz que medicina é uma ciência de verdades transitórias. Mas faz sentido. Então, a verdade que eu digo hoje pode não ser verdade amanhã. O que a gente tem que analisar é o seguinte: nós temos um tubo digestivo preparado para consumir proteínas.
Então, proteínas de origem animal. E Então, a carne crer está que- inserida, no caso. Né? Então, eu quero crer que o alimento carne seja uma coisa importante para o corpo. É. Agora, eu não posso dizer que quem é vegano está errado. Eu não, Não, prefiro eu- não- eu- Ok, tem mas mais- existe tem mais algo um detalhe. catalogado na medicina no sentido de que quem seguiu essa dieta, esquece então o fato de ser ou não ser, mas a pessoa não come carne, nunca comeu. Menos incidência ali, ou, isso não está catalogado. Não tem hoje. prova nenhuma que essa pessoa viva mais do que quem come carne. Exatamente aquilo que a gente comentou. É. Tu não pode dizer que se comer carne aumenta a incidência. Ou deixar Você de vai, comer. porque quando você deixa de comer, quando você come carne, você come menos verdura. É. Entende? É então fato, aí você não sabe é se é a fato. verdura que protege ou a carne que produz. E vice-versa. Ok. Então, É entrar não nessa tem seara aí- estudos ainda suficientes. Não, Os exatamente. modelos estatísticos são recentes. Não vamos chegar a Sim. conclusão nenhuma. Não vou chegar. Muito O bem. que nós pedimos para os nossos pacientes? Paciência. Aprendam a comer bem, a mensurar. Se você é vegano, não é nós que vamos discutir se está Uhum. certo ou se está Sim, errado. sim. Mas aqueles que têm uma alimentação normal, que ponderem as quantidades. Ou seja, bom senso. Exatamente. Agora, se você imagina a quantidade que se come, quando você vai num churrasco, quanto se come num churrasco? É um absurdo. Uhum. Entende? Então, o que se deve comer é uma quantidade racional de carnes, uma quantidade racional de verduras e tudo mais. Espera um pouquinho, nesse sentido, nós temos que ir para o comercial, né, Jonathan? Nesse sentido, o doutor é da linha daquele negócio. Antigamente se dizia 3 refeições diárias, é finir. Hoje já se diz coma aos poucos, talvez 5 ou 6 vezes por dia. Qual é o indicado? Biologicamente, né? Ou também não quer falar sobre isso, doutor? Não. Eu gosto- estou sentindo assim que o doutor é meio comedido e eu entendo. Tem que ser assim mesmo. Esse negócio de chegar deve falar isso, mas tal, o cara tem. Não é por aí. Não é? Porque a minha linha de pensamento é o seguinte, Uhum. eu repito, a medicina é uma ciência de verdades transitórias. Certo. Então, por isso que eu não defendo ostensivamente nada hoje. Tá, mas nessa transição atual. nesse período de Doutor, transição. atual, como é que é? Eu gosto de dizer o que minha secretária diz. Então. A minha secretária só come uma vez por dia. Não. Das 7 da manhã às 11 da noite. Ah, boa essa. Muito boa. Então, Olha, ela como é que é o nome da secretária? Juliane. A Juliana, eu acho que vai ganhar um aumentozinho aí logo, Juliana. Juliana, Ela- ninguém disse que tu tá certa nem que tu tá errada, Nem tá amiga. errada. Fica Não, suci. Ah. Não, ela é inclusive minha irmã. Bom, então tá certo. Obrigado. É a Juliana que teve aqui? Não. Então, é a Não, Juliana, não. A Juliana que era o nome que teve daquela médica. Não. Não era? Não. Claro que era Juliana. Não era? Ana. Hã? Ana. Ana? Não, mas a Juliana eu sei. Não, então Sabe quem é? Bom, nós precisamos ir pro comercial. A gente tem muitos assuntos aqui com o doutor ainda. Roland Dagnoni, parente daquela loja, Dagnoni ali, alguma coisa, né? Tá. Uhum. Muito bem, mas então antes do comercial, prepara aí, Jonathan, o comercial, o doutor citou 2 órgãos ocos, né? Quais são mesmo? Intestino e o estômago. Mas eu diria que tem mais um, doutor, relativo ao político que é a pronto, cabeça!